Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que nós estamos iniciando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje, aqui comigo, nesse dia especial, que nós vamos falar muito sobre o resultado das eleições, Casagrande reeleito, Lula voltando à cadeira de presidente, como é que ficam os bolsonaristas no Espírito Santo. Aqui é um Estado conservador, de direita, não é? Nós vamos debater isso e aqui comigo à minha frente o professor André Almeida, ao lado do professor tal advogado Ricardo Rios e ao meu lado aqui o advogado André Moreira, que em breve nós vamos mudar um pouco, em vez de chamar de advogado André Moreira, nós vamos chamar de vereador André Moreira. Eu não sei se já é, se já não é. Nobre Edil. Vou começar já como vereador para ele ir acostumando. Preparado para assumir a cadeira de vereador, André? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe quando é que as pessoas vão ver isso daqui. Marcelo, preparado e não preparado, pelo seguinte, duas coisas que são importantes. Primeiro, que você tá, eu acho que você já me conhece há um bom tempo e eu tenho feito o que eu quero fazer lá na vereança, eu já venho fazendo, de certa forma, na minha militância. Quer dizer, eu venho fazendo denúncias das irregularidades, tanto questões de nível, vamos dizer assim, da defesa de direitos humanos, mais especificamente, que é essa coisa que pega a sociedade de uma forma mais geral, como também as questões concretas. A gente está sempre trabalhando nisso. Só que, por outro lado, é uma outra realidade. Quer dizer, a dinâmica de dentro da Câmara é uma coisa que você só vai aprender a fazer fazendo. Quer dizer, eu já tive militância dentro da OAB, já tive militância em conselho, mas a Câmara tem uma outra forma de relacionamento interno. Então, assim, eu estou dizendo o seguinte, quando me perguntam, eu estou preparado e não estou. Mas eu estou com muita disposição para chegar lá e fazer. Inclusive, a gente vai fazer um planejamento estratégico do mandato, porque o mandato ele tem uma pretensão de dialogar tanto com essas pautas que são as pautas que já estão caracterizadas como as pautas do partido, do PSOL, da esquerda, como da realidade concreta do morador de Vitória. Porque Vitória é uma cidade que ela é muito fácil de ser administrada quando a pessoa não inventa coisa. Vitória já está nessa rota de crescimento e vem evoluindo. Sim. Já uns 5 governadores para cá, né? 25 prefeitos para cá. Sim, mas talvez desde que Vitor assumiu e colocou a casa, né, deu uma acertada, ela introduz a cidade no modelo novo de administração. Aí você vem, Luiz Paulo faz bons projetos, né? Com toda a crítica que eu tenho a fazer do ponto de vista político e ideológico, mas a gente tem que reconhecer Projeto Terra. Depois vem o Coser, faz uma boa administração. Dois mandatos. E depois a gente tem Paulo Artung também. Paulo Artung, Luciano Rezende. Já começa a ter alguns problemas aí. Mas também no Coser tinha problema. Não estou dizendo que não tinha, não. Mas acho que mas a cidade, mesmo mudando um pouco linha... A cidade continuava funcionando, independente da cabeça, entendeu? Agora a gente chegou num processo complicado. Só para vocês terem ideia, há cerca de um ano e meio atrás, um ano atrás, os caras pegaram todos os dinheiros dos fundos e recolocaram no Tesouro. Você tem fundo que tem dinheiro como fundo do meio ambiente, que o dinheiro é carimbado, isso voltou porque eu tive que entrar com uma ação popular para garantir que o dinheiro do fundo do meio ambiente, do fundo ambiental, seja para o meio ambiente. Então você tem multa, tem dinheiro de contrato, de convênio, isso tudo tem que ser dessa região. Deixa eu fazer uma contextualização, porque a população mesmo ela não acompanha muito números. Mas a eleição agora foi de governador, por que o André vai assumir o mandato? A vereadora de Vitória, Camila Valadão, do PSOL, que foi eleita pelo PSOL, ela teve 52.221 votos. Ela assume o mandato 1º de fevereiro. Ela assume o mandato de deputado estadual. E eu sou o suplente Você é o suplente, você assume a cadeira dela. Junto com ela, para a gente dar uma alfinetada e começar a entrar no resultado da reeleição do Casagrande e da eleição do Lula, junto com ela entra João Coser, que perdeu do Pasolini, falando ainda de Vitória, e João Coser agora
com Lula presidente, os acordos com Casa Grande, João Cosa passa a ser um favorito no meio político para ser presidente da Assembleia. Porque aí ele seria essa voz com o governo federal, já que Casa Grande foi um neutro de esquerda. Pode comentar um pouco isso? Neutro de esquerda, isso depende da onde, né? No interior não foi tão de esquerda, né? Quer dizer, essa... Primeiro, uma coisa importante, Marcelo, que você traz da história do neutro de esquerda, né? Que eu também não concordo. Dificílimo isso, né? Não, é que esse modelo eu tenho a impressão de que esse modelo de política da neutralidade está esgotado. Sim. A gente vai voltar a um momento, pelo menos pode não ser duradouro, mas um momento em que as pessoas vão ter que assumir posições. E é nisso que eu aposto. Eu sou um sujeito que todo mundo pode gostar ou desgostar de mim, mas ninguém pode dizer que eu não tenho posição. Sempre tive posição muito marcada. Isso vai ser uma marca na minha, né, na minha atuação política, como é na minha atuação política fora né, já na minha vida política normal, fora da Câmara. Então, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: você está correto, a probabilidade é essa, porque Lula ganhou a eleição. A gente está nesse momento ainda complicado em que parece que a direita não quer aceitar o resultado, começa a fazer algum movimento. Bolsonaro ainda, agora, 2h30 da tarde, Bolsonaro ainda não se manifestou, né? Estamos aguardando. Ele abriu um lockdown, né? Ele está em lockdown. Vocês estão muito maldosos. Né? Ele vai se pronunciar. Mas enquanto não se pronuncia, a coisa fica nesse impasse. E o normal, a gente lembra que o normal é o seguinte: eleição fechada, contagem fechada, não tem impugnação de voto por falta de qualquer tipo de vício. Você vai lá e fala, ó, perdi a eleição, você ganhou e acabou. E toca a vida para o outro processo eleitoral. Mas não é isso que está na pauta da direita agora. Então, quer dizer, o Coser volta para isso com a perspectiva óbvia de ser candidato a prefeito na próxima eleição municipal, né? Óbvio que ele vai assumindo a presidência da Câmara, vai se colocar numa posição em que ele fica, já foi prefeito, 2 mandatos, foi reabilitado. No bastidor, os deputados dizem que ele, mesmo sendo de esquerda, para quem não é de esquerda, ele é bom de diálogo, ele não é ruim de conversa, né? Ele é um campo da esquerda que já ocupou várias funções. Se eu falar que ele é uma esquerda Paulo Artung, te incomoda, não? Não, acho que nem é ele. Ele tem uma relação já bastante antiga com Paulo Artung. De vez em quando ele reclama do Paulo. Sim, quem não reclama em algum momento. Quem não reclama, mas de toda forma o João é uma figura que transita exatamente nessa área. Assim, ele não é na esquerda um campo da esquerda na esquerda. É visto muito mais como um político de centro-esquerda, né? Abrindo a discussão aqui, o professor André João Coser passa a ser um nome, quase ganhou do Pasolini, perdeu por pouco. Nesse cenário, se Lula fizer um bom primeiro ano e João Coser for essa voz na Assembleia, junto com Casagrande, ele assume protagonismo em Vitória de novo para se eleger prefeito? Marcelo, você não vai deixar o pessoal nem curtir a ressaca. Já estão discutindo a prefeitura. Já discutindo a prefeitura de Vitória. Já estão discutindo antes da eleição. A ressaca, a turma, né? Mas a preço de hoje, o João Coser está muito bem cotado em Vitória. Primeiro porque tem um recall do nome dele, nome esse que foi no segundo turno, agora recentemente na eleição para a prefeitura. E agora ele tem a responsabilidade de fazer um mandato que conecte ele e o mandato dele a esses eleitores de Vitória. Como bem comentou o André, Vitória é uma cidade que já tem uma qualidade na prestação de serviço ao longo do tempo, fruto, eu gostaria até de completar, André, se me permitir, fruto muito do trabalho daqueles professores da rede municipal, fruto do trabalho daqueles profissionais da saúde, que são servidores efetivos, que estão lá no dia a dia, tocando o que tem que ser tocado. Que né? conhece o serviço público, né? Conhece a política. Se você conversar, por exemplo, com o diretor de escola da Prefeitura de Vitória, o cara te dá uma aula de transparência, de participação cidadã. Eles são eleitos, né? Eles são eleitos. Então, assim, ele já tem uma bagagem, fruto, é claro, dessa política que ao longo dos anos ela se consolidou, mas o que me parece hoje, eu sou morador de Vitória, posso dizer isso como morador de Vitória, que a qualidade do serviço tem caído. A cidade está sofrendo
em sua manutenção. A cidade tem sofrido muito em relação, até mesmo as escolas têm caído a qualidade no sentido de o trabalhador tem sido sobrecarregado. Ele ampliou a jornada de trabalho, a jornada de atendimento para a escola integral, mas não se preocupou muito em ver a questão dos quadros de professores que deveriam repor. Profissionais de educação especial estão faltando nas escolas. Então, assim, no posto de saúde em Vitória, coisa que não acontecia, está faltando remédio. Sim, assim, a população cobra. E nessa perspectiva, essa é uma coisa que o João Cósio já mostrou que sabe fazer no passado. Né? Ele conseguiu, foi prefeito e foi reeleito. Então, a equipe de Pasolini pode ficar com a pulga atrás da orelha, agora mais do que nunca, porque terá de fato uma oposição, não só na Câmara, diga-se de passagem, mas eu acho que assim, o movimento político que ele fez se demonstrou em toda a eleição como um movimento político muito dúbio. Esse segundo turno, então, nem se fala. Antes de passar uma questão para o Ricardo Rios aqui, só para você complementar, se o André quiser falar também, mas como eu vou citar um pouco dos vereadores, Pasolini agora vai ter na presidência da Câmara, não é aliado, mas é mais ou menos do mesmo campo político. O Armandinho se elegeu presidente da Câmara de Vereadores, toma posse efetivamente na virada do ano, no início do ano que vem. E como é que fica a cidade tendo a Câmara? Você tem um presidente muito ligado, um presidente da Câmara muito ligado a Manato, que perdeu a eleição, bateu muito em Casa Grande. Você tem um prefeito que ficou neutro, apesar de ser de direita. Aí você tem João Cósio ressurgindo aí com muita força, podendo até ser presidente da Assembleia. O caldeirão maior vai ser em Vitória agora? As urnas não deram espaço para neutralidade. E tem que deixar isso de forma muito clara. Assim, não teve espaço na urna para quem se posicionou de forma neutra. Eu falo isso porque acompanhei o processo eleitoral, ajudando inclusive uma candidatura que se posicionou numa terceira via. E a terceira via foi atropelada no processo eleitoral pelos motivos que nós já discutimos aqui em debates anteriores. Nessa perspectiva, eu entendo que Pasolini vai ser atropelado pelo bolsonarismo em Vitória e pelo lulopetismo também. Porque ele vai ficou ser comprimido. Ele vai né? ser Você comprimido. queria completar A sua parte é a seguinte. É óbvio, João, é isso aí que vocês já falaram tudo, tem todos esses, o Rical, todo, mas olha só, aparece ali, eu não estou falando que ela vai fazer isso, mas isso é algo que é possível, aparece Camila Valadão no meio dessa história toda. Que antes de você chegar, alguém aqui estava dizendo assim, se ela for candidata, ela elege 2 e começa a aumentar a bancada e a força do pessoal. Né? Não está fora de possibilidade, não estou dizendo, não estou falando por ela, Mas nem um nome, nem uma conversa, estou fazendo uma análise é o nome mais minha, forte quer do dizer, partido. O próprio Pasolini já reconheceu isso. Não, ela é o mais forte do partido, ela é a liderança do partido. Inclusive, hoje ela fez um movimento que eu ia até fazer aqui, mas esqueci a camisa em casa. Ela foi com a camisa do Brasil e tirou, mostrou lá, porque agora tem que recuperar o Brasil, né? Eles estão gostando, né? Tem Também que nossos 2 amigos não estão aqui hoje, para não sair briga. Tem que recuperar, e não é nem pela camisa, que eu não gosto muito desse negócio, a camisa, o verde, amarelo, não é isso, é que assim, o Brasil é o povo brasileiro, e se o povo brasileiro reconhece a camisa da seleção brasileira como um símbolo da pátria, é o nosso lugar, é o lugar da esquerda. Eu acho que tem em que ano falar de Copa junto, do né? Mundo a gente não pode discutir cor de camisa. Exatamente. É verde e amarela. Então, agora, de toda forma, a Camila com 52 mil votos, a mulher mais bem votada da história do Estado por enquanto. Foi a 4ª mais votada no geral. A quarta mais votada de todos os eleitos. Ela se qualifica para essa disputa. E aí a minha expectativa no PSOL é que o PSOL comece a mostrar que tem um projeto diferente do PT. Quer dizer, a gente fez uma unidade agora, que foi uma unidade, foi um voto crítico no Lula para poder permitir a superação do bolsonarismo, quer dizer, do Bolsonaro, o bolsonarismo vai ficar aí por mais tempo, mas o fato concreto é que ela aparece como um nome. Isso eu queria deixar marcado. Ricardo Rios está se escondendo ali, eu acho que ele não queria entrar na dividida. O André fez um gancho aqui interessante, Ricardo. Bolsonarismo sobrevive, esse movimento, essa grande quantidade de eleitor conservador, quase de direita,
esse movimento fica para a próxima eleição, repercute? Como é que você vê o resultado da eleição nacional num estado que votou e elegeria Bolsonaro, mas que perdeu nacionalmente? Marcelo, assim, é difícil você dizer por quanto tempo ainda vai ficar aí, mas não há dúvida que é um legado deixado por Bolsonaro. Deixado assim, né? A gente também não sabe o que ele vai fazer, o que ele está pensando em fazer. Acho que nem ele sabe ainda, Nem né? ele Não sabe falou. ainda. Só depende, Então, tem que combinar com ele tem que agora, né? combinar com ele. Mas existe sim um grupo que se manifestou a partir das manifestações do próprio Bolsonaro, um grupo mais conservador, um grupo mais à direita, que era um grupo que não ia às ruas, não se manifestava. Então, esse movimento das ruas e a própria internet proporcionou a chegada desse grupo, a manifestação desse grupo. Eu não digo surgimento, porque, na verdade, esse grupo já existia, que a pessoa já tinha esse viés, ou já tinha esses conceitos de conservadorismo, da direita, e apenas surgiu a oportunidade de se manifestar, e eles se manifestaram, né? Uns com um pouco mais de extremidade, outros mais ao centro, mais moderado, mas surgiram. E eu não vejo isso, assim, é um aspecto ruim para a democracia? É um aspecto ruim para uma nação? Não. Eu não acho que é um aspecto ruim. Eu acho que é um aspecto bom, porque você começa a levantar questões que precisam ser discutidas, e não discutidas, às vezes, dentro de um pequeno núcleo, como todas as questões eram discutidas. Porque quando você começa a identificar aquele que você vai eleger com as suas ideias, aí essa escolha começa a ficar mais ligada ao povo, porque você elege uma pessoa hoje, ela vai para lá, ela levanta uma bandeira aqui, chega lá, ela começa a defender outras coisas que ela não disse para aquele eleitor que ela defenderia. Então, com o levantamento dessas ideias, do conservadorismo, certas ideologias, então você já sabe, ó, essa pessoa pensa assim. Então você vai dar um voto àqueles que votam conscientemente, ó, esse aqui representa o que eu penso. Porque o que a gente viu muito na eleição anterior e agora menos? A pessoa levantava uma bandeira, mas quando chegou no Congresso, né, vamos falar do legislativo, ele começou a defender outras bandeiras. Mudou o seu pensamento, mudou. Como é que muda apenas de um estágio para o outro, né? Do estágio de candidatura para o estágio de eleito? Então, tem esse reflexo positivo, porque você agora não pode dizer eu votei na pessoa, mas votei enganado. A pessoa vota porque ela expressou agora exatamente o que ela pensa. É bem certo que, como alguns políticos, como o Capitão Assunção, né, como a própria o Armandinho lá da Câmara de Vitória, eles às vezes exageram um pouco nesses posicionamentos. Mas é também uma ala desse conservadorismo, dessa direita, que gosta desse tipo de discurso. E nós temos que respeitar, porque a quantidade de voto, uma grande Exatamente. parte da população capixaba quer esse tipo Que é também esse de tipo de postura, discurso né? mostrou. Faz Não parte do olhou, processo. não olhou muito bem quais foram os resultados disso. Porque, assim, se você pensar quais foram os resultados que determinados políticos trouxeram para a sociedade como benefícios para a população, para a sociedade, nós vamos ver que não foram tantos benefícios, ou não foram quase nenhum, para não dizer nenhum, né? Para não dizer nenhum, Sim. de quase nenhum benefício que esses discursos trouxeram. Eu não digo só da direita, não, da esquerda também. Porque tem discursos também que são muito apropriados na frente do microfone. Desce da tribuna, abraça o outro e conversa e vota nos mesmos projetos, apesar desses projetos terem até ideologias distintas. Então a gente precisa, o ponto principal que eu vejo é que os líderes tiveram que se manifestar, tiveram que dizer para que lado que eles estão indo. E Pasolini talvez pague um preço altíssimo, eu concordo com o nosso brilhante professor aqui, ele vai ficar comprimido, ele vai ficar espremido ali. Porque até um grupo que estava surgindo quando Pasolini assumiu a prefeitura, que é um grupo ali ligado ao Eric Musso, ao deputado federal que caiu agora como é que é o nome do deputado O federal? Amaro O Amaro Neto. Neto, né? O Eric foi bem votado, mas está sem mandato agora. Mas foi espremido, ele teve que recuar por conta de acordos políticos que ele não esperava que acontecesse, ele teve que recuar de uma pretensa candidatura a governo. E agora eles vão ter que dar espaço para esses dois grupos. E Pasolini, como não foi nem para um lado nem para o outro, vai pagar um preço por isso. Vai pagar um preço, porque a esquerda vai dizer, ó, você não veio para cá, então agora você aguarde a sua vez. Espera aí se você vai ter uma chance ou não. O grupo, né, grupos políticos de apoio. A direita, então, é a mesma coisa, porque o grupo que é da direita, que esteve com o Manato, que botou, digamos assim, a cara na reta,
Mas, ora, na hora certa, agora você quer o nosso apoio? Agora nós vamos procurar um caminho aqui, se sobrar, você talvez sente aqui do lado, aqui na janela. Mas eu acho que ele vai ficar comprimido mesmo, vai ficar comprimido ali, porque o grupo dele também não ganhou força, o grupo que eles tentaram formar através dos republicanos não ganhou força suficiente para alavancar qualquer candidatura. E Coser, cara, Coser, eu até anotei aqui para não esquecer, Coser, Casagrande e Artung, apesar de Paulo Artung, entre aspas, estar fora do cenário político capixaba, mas eles, desde lá de trás, eles têm uma boa conversa, um bom entrosamento, né? Surgiu todas as questões que surgiu, fez surgir a candidatura de Renato lá atrás, né? Desses 3 nomes, o único que conversa com os dois lados é o João Costa. É o que João consegue Costa, dialogar lá João e cá, Costa, né? ele consegue. Inclusive, o PT racha muito em relação ao João Costa, uma ala mais radical, ele é mais de centro, né? Um cara mais moderado. Mas ele fez um bom governo, eu acho que ele administrou bem a prefeitura. Por que eu acho isso? Porque anos depois, ele vem numa disputa contra Pasolini, e se tem mais uns 15 dias, está arriscado ele a vencer a eleição. Então, do nada, o Costa surgiu como candidato à prefeitura de Vitória e conseguiu puxar votos para ele que Costa está morto, Costa já era. De repente ele ressurge e agora vira deputado. Pode virar presidente da Assembleia, que eu acho que é o caminho mais lógico, até para uma composição e divisão de poder, porque se o PSB não vai conseguir fazer o seu presidente, porque os grupos políticos vão querer todo o poder na mão do PSB. Então vai ter que haver uma divisão de poder aí, provavelmente o PT, ou quem sabe o PSOL, não sei se o PSOL vai ter essa articulação tamanha para poder articular isso, mas o Costa ele tem uma vantagem em relação a qualquer outro nome para a presidência da Assembleia, Marcelo. Ele tem uma ligação direta com o governo federal agora, uma ligação direta com o presidente Lula, que, querendo ou não, em determinados momentos influenciou na política capixaba, apesar do Espírito Santo ser um pequenininho aqui no Sudeste, né? É só um adendo aqui, Ricardo, só para lembrar assim, que fala-se muito da reconstrução do Estado, mas a gente tem que jogar luzes em quem participou também desse processo e cá entre nós. O primeiro governo do Lula foi primordial para organizar as contas do Paulo Estado do Artung e Espírito Zé Santo. Teófilo foram a Brasília e Foram a voltaram Brasília, cheios de dinheiro, é sentaram isso? com o Lula É? e com o Palocci e acertaram a conta. Foi. A E gente você sabe sabe que Foi o a esforço... antecipação dos royalties de petróleo. 300 Que milhões. Então, acontece em vamos- 2003. Deixa eu... E a conta foi paga de todo jeito que até Rodrigo Chabot, que era deputado, primeiro mandato, ele foi para a Sedurb na época e Givaldo assumiu Sim, o mandato A parceria era completa. a parceria. Foi Vou na de vereador para a gente já ir acostumando. Hum. Os governadores, eles fizeram enfrentamento. Quem não era Bolsonaro fez o enfrentamento, principalmente por causa da pandemia, ao Bolsonaro. Uhum. E agora, os governadores eleitos nesse movimento bolsonarista, esses governadores vão fazer enfrentamento ao Lula ou vai dialogar? Lula vai conseguir, como diz Ciro Gomes, encantador de serpente, vai conseguir dialogar com todo mundo? Marcelo, eu acho que a fala do governador eleito, né, de São Paulo lá, carioca eleito de São Tarcísio. Paulo, Tarcísio. Ó, a maldade alfinetando, tá vendo? Não, isso aí tá escancarado, né? E isso mostra o tipo de polarização que a gente viveu. Daquele bairrismo que é característico, inclusive de São Paulo, você sabe disso, quer dizer, primeira vez que se elege uma pessoa com nenhuma. Isso eu acho que já pode ter acontecido em outros estados do Brasil, mas em São Paulo, eu acho que não existe Mas essa ele, hipótese, mas né? ele é reconhecido um gestor que já teve o primeiro momento de estrela, assim, ainda no governo Dilma. Isso, Né? Ele Sim, começou a ter lançado pela protagonismo, Dilma, lançado, o Bolsonaro lógico, só lógico. reconheceu e impulsionou ele de vez. Né? Não, mas até por conta dessa característica, me parece que ele já se descolou. Ele sabe que ele vai precisar. Ninguém vai governar São Paulo descolado do governo federal. Eu vi ele dizendo que me havendo permite- uma reunião ele vai. Ele Se vai. me permite o adendo, quem é que estava atrás do Arthur Lira ontem no discurso de posse, no discurso a respeito da eleição? Você reparou? Não. Ricardo Barros. Ah, é outro. Né? Estava lá, atrás. Então, eu acho que o raciocínio do nosso companheiro vereador aí, Edil, né? Tá correto. Eu acho que todo mundo vai fazer um discurso de moderação, de aproximação. Porque os estados, querendo ou não, ainda dependem da União muito, né? E tem uma Casa coisa- Grande, que é um neutro esquerda. Já e deve aí? ter ligado para Lula. Já ligou pra Lula? Já ligou para O que vai ser difícil, por exemplo, para nós como militância,
vai ser, por exemplo, Ricardo Ferraz, o sujeito que foi responsável pela reforma trabalhista no Senado. Eu ia chegar nele. Você ter que... Isso vai ser um problema. Por isso que eu estou dizendo que o PSOL precisa se descolar, precisa ter uma vida própria, a gente precisa voltar ao nosso prumo, que a gente, obviamente, fez um deslocamento que eu não vou dizer que ele é pragmático, porque ele tem um nível tático de programa. Era preciso derrotar Bolsonaro para a gente voltar a ter condições de uma esquerda que pudesse dialogar com a população. Só alfinetar para você seguir no raciocínio. Mas isso não é um argumento rebuscado para esconder um pragmatismo? Não é porque, veja só, em algumas pessoas pode ser. A gente pode pensar, eu estou dizendo aqui em tese, que algumas pessoas possam ter aproveitado o momento e, bom, daqui a pouco você não... Assim, agora está na hora de voltar, não volta mais. Mas veja só, eu não votei em Lula no primeiro turno, eu fiz, inclusive, campanha... sempre fui um crítico muito grande do PT e do lulismo, do lulopetismo. Acho que Lula tem uma responsabilidade pela promessa não cumprida de um governo de esquerda, que não foi de esquerda, a partir da carta lá, os brasileiros já não eram mais de esquerda, de criar na sociedade a ideia de que a esquerda era isso, de ter utilizado a história do presidencialismo de coalizão, aprofundado o presidencialismo de coalizão, que foi lançado por Fernando Henrique, mas ele entrou de cabeça nisso, e aí nós estamos pagando hoje o pato do esgotamento desse modelo. Então, isso aconteceu e eu sou um crítico disso. Eu agora estou falando aqui, poderia estar calado, esperando o resultado que vai dar na próxima, né? As pessoas vão começar a olhar assim e falar, pô, André começou a já bater em Lula. Não, é necessário dizer que a nossa aproximação foi tática para vencer Bolsonaro, mas que nós temos que ter um projeto diferenciado. Inclusive, quero dizer uma outra coisa para vocês. Tem uma pessoa que foi atacada nesse processo e que fez muita besteira também depois, porque é muito cabeça quente, que é o Ciro. Uhum. Mas Ciro trouxe um único programa, um projeto nacional de desenvolvimento que Falei foi isso aqui amplamente em várias discutido. ocasiões. Quando eu estou falando isso, eu não estou esquecendo dos camaradas do PCB, nem do PSTU, que tiveram... fizeram esforço também que fizeram de da UP, apresentar. que fizeram esforço, mas não conseguiram sair ali, não chegaram a 45 mil votos cada um, né? Pelo que a gente viu. Só né? para não perder o gancho, para te devolver a palavra, eu sempre fui um grande admirador da capacidade de formulação de políticas públicas do Ciro Gomes. Eu realmente fiquei extremamente decepcionado, porque eu acho que, para ele ser coerente com o que ele disse no primeiro turno, ele deveria dizer que não ia indicar o voto dele no segundo turno e ia respeitar a decisão da população. Porque ele foi muito agressivo no primeiro turno. Foi. Alguém que diz, você é chefe de uma quadrilha que assaltou, que roubou, que não sei o quê, mas eu vou votar agora em você para presidente, eu acho que fica muito difícil a gente entender essa fala. Ou ele não deveria ter sido tão duro antes, ou ele votou num chefe de quadrilha. Ele não consegue explicar. Ele vai numa universidade hoje, ele vai ter que explicar Mas isso. a Simone também foi mais ou menos sim. Não, eu sei, mas a Simone, para mim, é uma oportunista. Mas ele o também- Ciro tinha uma Mas proposta, o Ciro também, uma ele trajetória. Ele sofreu muito porque da decisão dele da eleição passada. Que ele não só se omitiu, como fugiu. Então, ou ele errou no primeiro turno, ou ele errou no segundo. Então agora eu acho que ele quis dar um agradozinho àquela esquerda que criticou muito a ausência dele. Mas eu acho que a gente precisa entender o que é que Ciro... Eu acho que Ciro tem erros que ele vai fazer lá a análise dele, o PDT vai fazer a análise. Mas para mim o mais interessante é o seguinte... Talvez essa, inclusive, tenha sido uma análise em que ele apontou para o lugar certo e depois ele exagerou. Errou a mão. Errou a mão. Se você pegar os votos de Ciro do primeiro... Eu estava tentando fazer isso ali, olhando rapidamente os dados da comparação do primeiro e segundo turno. Você vai ver o seguinte, que Ciro estava fazendo uma contenção contra o bolsonarismo. Ciro conseguiu, e isso é importante pensar, num processo em que o PSOL não lança candidato, em que uma parte da esquerda que poderia estar um pouco mais né, que está mais à esquerda do que o PT, ou não lança candidato, ou lança candidatos que não conseguiram sair ali do 1% e tudo mais, que não conseguiram fazer o debate público. Inclusive, que eu acho com muita má vontade da mídia, né?
Acho que era importante botar alguns daqueles grupos para fazer o debate público, porque isso melhoraria o debate, foi um debate não programático. O único que trouxe algum programa foi o Ciro, e aí a questão é o seguinte, o Ciro conseguiu pegar, se a gente fizer a conta, eu acho que a gente vai chegar nessa conclusão, ele conseguiu pegar um grupo que acabou indo votar em Bolsonaro e trazer, pelo menos durante todo o primeiro turno, para discutir um projeto. Para discutir um projeto nacional de desenvolvimento. Enquanto Lula não queria falar, porque não queria se comprometer com nada que pudesse dificultar as alianças, talvez com um grupo mais à direita, que acabou acontecendo, e Bolsonaro não tinha projeto. Então, é preciso olhar isso daqui. Tem entre os brasileiros, aqueles que escolheram, pelo menos durante todo o primeiro turno, chegou no final, podem ter feito a guinada para o Bolsonaro, uma parte para Lula, mas eu acho que a maior parte para Bolsonaro, brasileiros que querem discutir um projeto de desenvolvimento nacional. Isso, para mim, é fundamental para a gente pensar os próximos anos do país. Professor André aí, Casagrande, reeleito, como é que vai se relacionar com Lula? Vai ser fácil? Não vejo o que vai ter aparar uma outra aresta ali, mas vai ser fácil, mas como o vereador falou aqui, Ricardo Ferraço na vice, como é que o lado esquerda mais radical, tradicional, encara isso nessas reuniões, como é que vai ser a participação do Ricardo Ferraço, muitos apoiadores de segundo turno aparecendo dos dois palanques, como é que fica essa colcha de retalhos agora, como é que Renato compõe isso num segundo turno, sendo que o primeiro mandato dele já foi de muita divisão, quer dizer, o governo já está ocupado. Como é que abrir espaço para botar mais gente para dentro? Acho que pouco espaço sobrou para quem chegou nessa aliança agora no segundo turno. Alguns saíram do barco, apostando na candidatura do Manato, mas fica para mim um recado dessa eleição, principalmente para governador, de que a avaliação da gestão de Casagrande não foi das melhores, porque ele com a máquina do Estado na mão, ele com toda assim, o escopo de partidos que estavam na sua aliança, eu esperava um desempenho até melhor no primeiro turno dele, eventualmente até levando a eleição no primeiro turno. E me parece que ele acabou tendo que dobrar para uma esquina que vai lhe custar caro, porque eu, ao final já da campanha, vi uma movimentação política de Casagrande, eu até citei isso aqui em um episódio, assim, botando uma roupa que não cabia nele, assim, essa questão, principalmente que diz respeito ao debate sobre segurança pública, então ele... Enfrentamento agressivo, o último debate foi muito triste, né? Ele meio que se perdeu. Eu, assim, com toda honestidade, eu acho que ele poderia ter conduzido o segundo turno como foi conduzido lá no Rio Grande do Sul. Uma proposta onde ele colocaria de forma clara para a população, olha, é esse tipo de governador que vocês querem, ou vocês querem uma pessoa que entende dos problemas do Estado e que sabe apontar soluções para o problema do Estado? No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite foi reeleito, saindo de uma posição desvantajosa, ele estava em segundo lugar, ele virou o jogo no Rio Grande do Sul apontando simplesmente para a população o seguinte, olha, eu sei como faz e já fiz. Eu sou administrador, ele não é. Isso. Ele não é isso. Então, assim, eu acho que talvez pela própria... Eu não sei se Renato teria esse cacuete de explicar as questões, os problemas do Estado, talvez da forma como foi feito lá no Rio Grande do Sul, mas eu senti muita falta de um debate mais técnico, mais refinado. Eu achei que os dois partiram para uma linha de busca de voto que cá entre nós, quem perdeu foi o eleitor. Acho que ficaram os dois sem apresentar propostas e o que é pior, sem se comprometer com as respostas, não é isso? Quer dizer, Ricardo, ninguém se comprometeu com nada. Nessa linha, Ricardo, eu falei aqui num dos nossos debates acalorados aqui com colegas nossos, eu falei que Manato não tinha voto. Até apanhei aqui, mas eu falei, Manato não tem voto. Ele vai fazer o possível, cada 10 palavras dele, 8 serão Bolsonaro e 2 acabaram virando você é ladrão, você é corrupto, para tentar desgastar. Mas mesmo o Manato, assim, nessa onda do voto do Bolsonaro, né? Casagrande com 53%, 53,8%. Ele tem, como o professor André está falando, que pensar bem, porque ele quase perdeu.
Marcelo, você me permite, assim... À vontade. Dá Aqui pra não máxima tem, não vem. tem frescura. Vocês me desculpem. Já que você vai me bater, deixa eu bater antes. Vocês dois parem de ser políticos, porque você, quando falou de mudança de postura, você estava falando do Fabiano Contarato no Senado. E você, quando falou que mudou de palanque, você estava falando do Neucimar. Não tem em cima do muro aqui, não. Não tem em cima do muro aqui, não. Vai, Ricardo, bate em mim agora. Já bati, pode Não, bater. Eu discordo um pouco dessa fala de vocês, porque eu acho que Casagrande ele tinha assim, muita coisa para mostrar, tinha plano de governo para mostrar, só que o debate ele não estava trilhado por esse caminho. O debate estava trilhado por aqueles discursos extremados, tanto é que Casagrande, eu atribuo isso não a ele próprio, mas sim como é que é, o marketing da campanha dele, a estratégia de campanha dele, que acabou influenciando esse tipo de discurso, que não é um discurso de Casagrande. Mas no Sul, André trouxe o exemplo Não, aqui, é que isso que no eu tô Sul, falando. Aqui- o governador eleito lá conseguiu Sim, ele fugir conseguiu. do embate e mostrar a gestão. Por que Renato não fez isso? Pois é, exatamente. Eu acho que ele perdeu a voz ativa dentro do grupo, alguma coisa assim, ele não soube se posicionar. Mas, na verdade, ele deveria ter mantido assim, o discurso em cima das plataformas de governo, em cima dos feitos do governo, de bom gestor que ele foi para o Estado. Ele não tem uma obra assim, grande, impactante, que vai trazer um grande desenvolvimento para o Espírito Santo daqui a 10 anos. Vai ter obra no estado todo. Vai ter obra no estado todo, principalmente nos municípios pequenos, onde ele ganhou com larga vantagem, muitos municípios. Na Grande Vitória, ele só perdeu em Guarapari, por uma questão muito mais local do que propriamente de gestão de governo. Ele não teve espaço para mostrar o que ele fez e nem o que ele poderia fazer, porque o momento e os discursos que estavam dentro do Estado estava perdendo. O Bolsonaro aqui, o discurso de Bolsonaro era muito... estava muito espalhado em todos os municípios do Estado. Né? Ele venceu no primeiro turno, acho que em 64 municípios, no primeiro turno. Agora, no segundo turno, diminuiu. Acho que ele venceu em 57 agora. Mas no primeiro foi 64 municípios que ele venceu. Então, ele viu que o discurso dessa linha de conservadorismo, dessa linha de direita, estava muito forte. E se ele mantivesse um discurso só em cima de proposta, talvez não desse a ele o resultado que ele esperava alcançar. E isso pode ter sido uma estratégia de marketing, da campanha dele, e não propriamente dito do governador. Por isso que eu discordo um pouco, que ele tem grandes feitos, tanto isso que boa parte da população reconheceu isso, que mesmo diante de Bolsonaro, que passou dos 60% no Estado agora, eu acho que ele chegou a passar dos 60%, passou? Lula, 926.041%. Bolsonaro, 1.280.000, 58,4%. 60%. Então tem uma parte conservadora que é socialista aqui no estado. É um negócio meio... É um Mas caso, tem, é um caso assim, Você tem um político neutro de esquerda, você tem o assim, porque Mas é isso. eu já não conservador entendia, socialista. André, eu já não entendia. Virou uma bagunça o isso. hein? conservador que batia contra o poder judiciário, porque assim, o conservadorismo é um É o movimento... judiciário. né? O judiciário é a é instituição assim, do é a conservadorismo. Então, assim, depois desse episódio, né, você ter o conservador votando no socialista, é uma coisa impressionante. Mas os números mostram isso. Os números mostram isso. E Marcelo, como estrategista de campanha, sabe o que o marqueteiro de campanha faz? Ele pega os números e direciona os discursos. O discurso foi totalmente direcionado por um embate direto sobre o discurso de Manato, que ele sabia que viria nessa direção. Tanto é que, quando surgiu o assunto segurança pública, ele veio com esse discurso de direita. Não, se enfrentar a nossa polícia, ou vai para o cemitério, ou vai para o ML, ou vai para a cadeia. Escolhe. Show. Vou trazer para você isso. Casagrande se perdeu no discurso mais programático. Foi quando os ônibus foram incendiados ali, ele desesperou. Pois é. Foi um fato extra Ali que a fez gente, dele... eu não quero fazer nenhuma defesa de Casagrande, porque, como eu falei aqui no off, vou falar de novo, quando eu vi Divaldo e Casagrande juntos no início da campanha, meus olhos encheram de lágrimas. Emoção. Mas não foi emoção. Foi o efeito rebote do gás lacrimogêneo que a gente tomou Que em 2020. maldade! As manifestações, nós tomamos gás Essa lacrimogêneo. Mas quem bate esquece, quem apanha não esquece. Vamos contextualizar, porque tem gente olhando que não vai Não vai no entender. período da manifestação Nós do estamos Não em é por 20 2013. centavos, do Rodossol, foi esse Foi da período? ocupação da Assembleia, Assembleia, que ocupação foi da o Assembleia. Ocupales aqui, que foi um movimento importantíssimo. Mas Inclusive, era a lançou uma discussão da... figura. Explodiu com no a Rodossol, questão, né? começou com a questão da ponte, porque o Rodossol tinha Ia acabado... liberar ou não pedágio? exatamente. Não, já tinha acabado o contrato e a Rodossol
continuou e continua operando aí, né, com contrato acabado. Não sei como é que tá o contrato nesse, mas naquele Vai momento ser era essa discutido ano questão. que vem agora. Eles Era essa questão. Dezembro do ano que vem. E tinha um problema do pedágio, especificamente, que é uma coisa que organizava as pessoas estavam. E também a questão da passagem. E aí teve todo um movimento, aí tem a discussão se isso foi uma primavera, mas o fato é de quem estava ali dentro sabia que tinha uma disputa e a esquerda estava muito bem posicionada, inclusive juventude do PT, juventude do PSOL, algumas lideranças se lançaram ali dentro daquele momento. Bem, mas a pergunta especificamente é, o Renato, se perdeu naquele momento... quando o ônibus pois pegou fogo. Aí eu fico com a dúvida se aquela fala dele, que é muito ruim de qualquer forma, e nós vamos ter que cobrar essa fala dele, porque ele falou e não adianta ter dito que, não, eu falei, mas o interesse era ele. Ele vai ter que dizer qual era o interesse concretamente, mas ele podia estar mandando recado para o Manato. Como é que foi mais ou menos a fala dele? Não, essa fala de que bandido vai ser no EML ou vai ser preso no Se tivesse IML. quem ouviu no rádio achou que era Bolsonaro com uma voz diferente. Exatamente. Só que ele podia estar falando era para o Manato, que todo mundo sabe que teve uma participação ativa na greve de 2017, Sim. no governo Paulo Artung, onde 200 pessoas morreram. Obviamente, eu acho que podemos dizer 95% negros morreram durante 12 dias de paralisação da PM, que tinha uma demanda legítima, que era a demanda do aumento dos vencimentos de todo servidor público, não era só da PM, Sim. mas que foi capitaneada e agora se sabe aí, inclusive está sendo dito aí por uma moça que foi esposa de um militar, ex-esposa de um militar, que aquilo foi tudo capitaneado. Greve organizada em gabinete. Mas não foi esse movimento. Vou voltar a outra discussão que nós tivemos aqui, que eu quase apanhei. Mas não foi esse movimento que acabou levando a pesquisa a mostrar a Paulo Artung que ele não deveria disputar, porque ia perder. Renato disputou quase sozinho. Não foi por causa da greve da PM que a segurança entrou em colapso. E aí Renato acabou surgindo, prometendo anistia para os policiais. Não foi só Manato, o Renato também surfou nessa onda. Mas eu acho que o mas Renato não surfou na onda da greve. Ele Ele surfou surfou na solução daqueles grevistas. Ele estava na espuma que depois que a greve terminou. Mas durante a greve eu acho que ele não... não dá para falar isso do Renato, não, naquele momento, não. Mas ele fez isso que você falou, né? Mediou, colocou inclusive uns quadros bem reacionários da polícia dentro da estrutura de governo e está pagando de novo o preço. Porque nisso eu tenho que dizer, assim, Paulo Artung sabia o que estava acontecendo e brigou com esse pessoal. O que eu acho só, Marcelo... Porque quem enfrentou a greve e foi contra foi Paulo Artung. E aí tem um problema. Eu sei que às vezes é difícil reconhecer, mas temos que reconhecer assim, se Renato hoje diz que a greve foi errada, quem enfrentou a greve foi Paulo Artung, não foi Renato. Pois é, mas enfrentou e criou as condições para a greve. Não, tudo bem. Então, veja só, a gente não pode, está escrito na Constituição que o policial não pode fazer greve, não pode ter associação, mas também está escrito que todo servidor público tem que ter anualmente a reposição da perda salarial. Porque os contratos do governo são reajustados. Aí o trabalhador que não tem comida, cláusula não tem contratual, nada... aí o contrato vale mais do que a vida. Aí você cria uma condição dentro de uma categoria toda dos servidores públicos, não era só deles, mas especificamente pegava eles também. O pessoal da segurança estava precarizando. Então, o que você faz quando você precariza um sujeito que anda armado? Você tem que esperar que ele vá fazer bico, que ele vai trabalhar para atividade privada. Faltou sensibilidade política. Lógico, né? Sem sombra de então dúvida. você chegou naquele impasse. Eu estou te falando isso, Marcelo, porque eu fui junto com o sindicato dos bancários, na época já era advogado do sindicato bancário, nós fomos lá para frente e falar o seguinte, vocês têm nosso apoio nas manifestações sobre a demanda trabalhista, inclusive todos os servidores públicos. E isso era uma tentativa de você capturar, obviamente a gente não sabia o tamanho daquilo como já estava organizado, mas capturar a pauta do trabalhador pela lógica do trabalhador. Aquela que faz o cara se conscientizar da condição dele e lutar por um direito que não é só dele, de todo mundo. Os caras estavam operando, era outra lógica. Era outra lógica. Foi a lógica do terror, de deixar as pessoas o espaço morrendo, político que foi criado a partir disso, Exatamente. André. Acho que essa é a questão. Quantos mandatos surgiram a partir daquele episódio? Exatamente. Deixa eu voltar um ponto Qual o aqui. tamanho
da representação dessa categoria. Professor André, A pauta que era de reajuste se transformou na pauta política. até anotei para te fazer essa pergunta aqui, você pincelou aí, mas não se aprofundou. Diga lá. Os cabos eleitorais do segundo turno que não tinham se elegido no primeiro turno. Os que tentaram um espaço dentro do governo Casagrande ou governo Eu passei Manato. hoje 7 da manhã na fila do Cine. Tinha alguns lá. Estavam na fila do Cine. Ricardo, André tá muito maldoso. Me ajuda nessa pergunta. Quem não Gente, tem 51 imóveis para alugar tá com problema tá na agora. fila do Cine. Assim, gente, pô, Marcelo, era lógico que o apoio dessa turma estava condicionado ao espaço dentro do governo. Só que, pô, é brincadeira. Os caras querem achar que ninguém tá vendo, né? Assim, é uma briga, não é uma briga por ideias. E, cara, não tinha ninguém conservador ali naquele jogo e ninguém que acreditasse mais no socialismo, no palanque de Renato, não. Tinham pessoas que estavam, de fato, mirando o quê? Um espaço político, né? A discussão que se tinha para a eleição de Manato era: esse outro grupo está há 20 anos no poder. Essa era a discussão, ou seja, nós queremos abrir espaço para um novo grupo que Ricardo, tá chegando. para você eu guardei um Cariacica, só uma reflexão que serve para outros municípios. Eu vou usar Cariacica, ficou muito evidente. Euclério Sampaio é Bolsonaro e Casagrande. Helder Salomão, Lula e Casagrande. Sim. Helder é o provável adversário de Euclério na disputa pela prefeitura daqui a 2 anos. Com Lula presidente e Euclério perdendo o apoio do presidente, porque não vai ter, Casagrande vai ficar em cima do muro. Ele não vai brigar nem entre Helder e Euclério, ele vai ficar quieto. Mas Euclério entrou de cabeça na campanha, mas Helder também fez campanha. Cariacica, que todo mundo achava que ia continuar Euclério surfando numa onda para se reeleger tranquilo, de repente Helder pode tomar essa prefeitura dele? Marcelo, Paulo Artung fazia um tabuleiro político da Grande Vitória, e eu acho que Casagrande vai ter que adotar, ou se não já está adotando, fazer um tabuleiro parecido. Como é que era o nome? É o Geopolítica? A geopolítica que Paulo, como é que o Geopolítica. Luiz Paulo Luiz falou? Paulo falava, o Bolso, como é que ele falava? Do Imperador. imperador lá, não, ele falava do francês lá, como é que ele falava? Bonapartista. Bonapartista. Sim. Então, acho que o Renato vai ter que desenhar esse tabuleiro, porque passe pela Assembleia, passe pelos municípios. Quem que vai ser candidato lá na Serra? Que agora a Serra, que eu não sei qual o destino de Aldifas. O que Aldifas vai fazer da vida agora, né? Porque ele agora ficou sem espaço. Esse. Na esquerda ele tem uma perdeu vaga. espaço. Ele está sem espaço, não. O Aldifas foi convidado A pelo maldade. presidente da Câmara de Vereador de Vitória para um cargo na Câmara de Vitória. Então, Assim, é o tamanho do espaço político do cara. Ele eu tô quer. falando, então, Eu senti maldade. O Não, André tá muito Não estou maldoso. sendo hoje. maldoso, não, mas é um desejo do cara. O cara que foi prefeito por mais de 2 mandatos, se eu não me engano, 3 mandatos na Serra. Ele foi prefeito por 3 mandatos na Serra. Foi deputado federal. Assim, ele acho fez que uma vocês- escolha as política. Vocês estavam Eu As respeito a mexidas dele escolha não política foram dele. muito estratégicas. Vocês estão reclamando que eu estou antecipando a eleição de prefeito. Eu vou ter que falar que na eleição de governador depois vai ser Ricardo Ferraz contra o Difas, contra o Guerreiro. Marcelo, mas se você pensar bem, Euclério não ia entrar numa campanha ao lado do governador porque gosta do governador. É tudo interesse. Mas política o Helder interesse. é de um lado do PT Sim. que já não é o do Mas- Coser. Ele mas- tem uma independência, uma linha mais à esquerda. Talvez o que de possa acirrar isso enfrentamento. aí, talvez o que possa acirrar seja essa suposta neutralidade de Casagrande em relação a Lula. Então, talvez esse seria um discurso bom para o Helder. Ó, lá ficou neutro, então agora é a nossa vez, pode ter um E discurso que não assim, seria a primeira vez. que não né? seria a primeira vez. Lembrem-se que no segundo turno da eleição passada, 2018, Casagrande já eleito não faz A campanha. a campanha apoia ao Haddad, podendo fazer, porque já entendia que ia ver, né, que o Espírito Santo Exatamente. era Já mais tinha essa reacionário, visão, já mais tinha essa conservador. formação. Porque aí não tem conservador, né? Assim, a gente tem que falar o nome correto. É reacionário. O Então o lado de cá então é neutro de esquerda. Vou registrar essa marca. Se lá é racionário, aqui é neutro de esquerda. Porque Casagrande é o quê? Ele não é de Mas direita. vai ter que fechar, esse tabuleiro vai ter que fechar em algum momento. O Espírito Santo tá um quebra-cabeça difícil, hein? Mas, Renato, com Eu o acho poder que na tem- mão, com o poder tem uma na coisa mão, boa. você vai ter a Assembleia, você tem. E Helder tem um mandato bem consolidado, né? Ele tem um mandato assim, foi assim,
dado uma resposta bem direta. Mas vou a ele. confidenciar aqui que eu encontrei com ele no Horto Mercado de Vitória e ele confidenciou, mas para jornalista a gente não aguenta, né? Uhum. Ele confidenciou que pensa assim em disputar a prefeitura de Cariacica. E aí? Eu acho que ele já devia ter disputado, porque hoje tá na mão do Euclério, porque ele não disputou a última eleição. Na minha, Com a votação que ele naquele teve agora, momento, Mas agora o tamanho dele ficou mais. Ele não, Ah, ainda mais, mas ele já tinha sido prefeito, um bom prefeito. Verdade, E o que para mim é importante, desculpa o atravessar aqui, mas é só Não, pelo não. seguinte. Aqui ninguém respeita ninguém, não. Pode ir Naquele embora. momento, talvez fosse um respiro para o PT a presença de Helder porque era o momento que o PT estava. Eu acho que 120 mil votos o único para município, registrar. o único município na Grande Vitória que o governador talvez esquente menos a cabeça é Viana, apesar de ser pequenininho, porque lá já está decidido, está na mão de Justo Daniel, ele que vai dar a direção de toda a política ali dentro. Agora, Cariacica vai ter que passar por uma grande discussão. E Euclério não foi apoiar Renato simplesmente porque gosta de Renato. Porque Renato é melhor ou pior. Ele foi por uma circunstância política. Apoio se dá por circunstância política, por interesse político. Eu não apoio você porque eu gosto de você. Ou eu apoio você porque tem um interesse que você ganhe, porque lá na frente eu preciso de algo que me interessa. Ah, não é só para conseguir investimentos pensando no bem da população, não, André? Não, não. Eu achei No que fosse papel- só no isso. papel isso é muito bonito. Eu achei que fosse um E outra amor ao coisa, povo. E outra coisa, não podemos esquecer que o Euclério está no Podemos, né? Não, ele tá não. Ele tá no. Ele foi pro Podemos? Ele foi pro Ele Podemos. Ele foi pro Podemos. ele- Acho que ele ia, Acho que ensaiou, ele não foi ensaiou, ainda. não foi. Tá no meio do caminho, ou já foi. Tá Agora, na União, por acho. outro lado, Mas aí ele foi, ele vai para outro, se não tiver agora, mas espaço. por outro porque- lado, Marcelo, vai ter que conter também a força do Podemos, porque já tem a prefeitura de Vila Velha, já tem a prefeitura de Viana. De repente vai querer fazer 2 deputados federais. 2 deputados federais. Daqui a pouco, Eleitos com a máquina, mas não daqui tem a pouco problema alguém não. vai falar assim, Não. ô Gil, você está indo aonde? Você quer chegar aonde? Calma um pouco, diminui um pouquinho. O aparar suas Podemos, asas. então, recuperando uma fala sua, ele acabou ocupando o espaço que todo mundo achava que era do Republicanos? Sim, com certeza. O republicano mingou, né? Porque se o Republicanos tinha Amaro Neto, Serginho, Eric Amaro- Musso, Amaro Neto Pasolini, quase que não vai nesse Serginho ponto. é ele, Eric sem mandato, Pasolini com dificuldades em Vitória, Amaro perdeu muito voto, enquanto isso o Frankenstein do Podemos... Serginho é tipo meio magésica, assim, entendeu? Ele tá no partido, mas o partido passa a ser ele, né? Não, mas Podemos olha só, ter um aí você senador falou também. uma coisa importante, veja só. O que vocês estão falando aqui, se vocês usam o partido só por uma questão de conveniência, Sim. porque pode Ah, porque mas não tem nada. não é todo tem mundo da mesma partido, ideologia, não. não. Você quer dizer que no Pelo amor de Deus, Podemos, os senadores, os Então, federais, depende os do prefeitos... momento. Eu achei que ele Depende fosse do tudo momento. um debate progressivo Esse é o grande problema que o pessoal vai Antes de você enfrentar continuar, agora. sabe que só para não perder, Marcelo, sabe qual é o grande benefício poder se tirar dessa grande divisão que houve no país? Diminuir o número de partidos. Posição. Pode concentrar, né? Podia Pode concentrar, porque- Mas o Podemos já está no movimento, junto com Tá, tem que outros juntar esse partido pra partidos, facilitar como até essa- União Brasil, Cidadania, PSDB. O pessoal hoje está na federação com a rede, né? Acho que Que, tem de certa forma, está diminuir num também. grande bloco aí, nessa eleição ficou num grande bloco na esquerda, mas que eu acho que agora vai ter... Diminuir, porque tá uma Nós loucura. estamos entrando aqui nos 10 minutos finais. Aham. Desculpa cortar. Não, mas era só para falar isso, assim, o grande problema nosso no PSOL hoje vai ser conseguir manter a identidade do PSOL como partido com aquela característica de um partido propositivo, que tem um projeto diferente, que justifica ter o partido. Para não ser só essa coisa que vocês estão falando aí, que assim, ó, é o Republicanos, é o Podemos. Não é que Quebra-mola até a justiça eleitoral. O restante. exatamente. É um quebra-mola Porque até a justiça parece eleitoral. assim que o Podemos ganhou o espaço. Não, não é o Podemos que ganhou, são os caras que ganharam o espaço. E que mudam E que conforme. pode estar no Podemos, pode voltar. Esse, entendeu? para eu ir para o meu último ponto aqui, que eu marquei na pauta aqui, o Senado de direita e uma Câmara de direita vão complicar a vida do Lula? Lá você acha também que o encantador de serpentes vai convencer todo mundo ou lá vai ter um enfrentamento forte? Eu acho que já está caindo gente já pro lado dele já hoje já. Ontem à noite, Ontem à noite. já ontem à tinha. noite, o Arthur Lira, a declaração do Arthur Lira e a declaração do Pacheco, uma declaração dizendo, ó, quem quiser sentar para conversar com o Lula pode nos procurar. Tá claro.
Claro, gente. A gente tem que. Pô, Malafaia já fez a oração, né? Assim, Rei É. morto, reposto. rei morto, rei posto. Vocês estão- Infelizmente, vocês porque Estão muito cruéis. Já foi. Para caminhar para o Vou te dar encerramento. um exemplo. Deputado de São Paulo eleito, ex-ministro do Meio Ambiente, quase foi preso enquanto ministro do fala Meio dele Ambiente, foi- que era o Ricardo, né? Já deu uma fala hoje dizendo o seguinte: olha só, né, precisamos pacificar o país. O que ele está dizendo? Não, a eleição de Lula é um fato. Essa é a fala dele, é fato. É quer fato. Temos que dizer, ele pacificar deu um o sinal país. pro bolsonarismo que gosta de dizer que fatos não se discutem. Ele usou a mesma gramática do pessoal do lado Foi de na lá. mesma então. linha do governador de São Paulo, né? Damares já cumprimentou Lula. Agora, Uma gente, atitude educada, condizente com a postura Assim, dela o período todo. é verdade. Vocês, uma lei. vocês estão Mas muito veja só, maldosos hoje. Tem um fato aí que as pessoas não... Tomara que quando isso aqui for pro ar, a gente já tenha debelado esse problema. Mas esse movimento, em especial, não pelo movimento dos caminhoneiros só, mas pelo fato da Polícia Rodoviária Federal não adotar a posição adequada. Ontem fez operação padrão para impedir voto. Hoje faz uma André, operação se fosse o leve MST demais. fechando a rodovia hoje, como já é que seria? já tinha gente presa no mínimo, né? Tá vendo, No Marcelo? mínimo, né? É No assim, mínimo. Então, quer dizer, se fosse o MST hoje, então já tinha muita gente presa, né? nós estamos falando nessas condições, assim, considerando que esse processo vá se debelar, e espero que quando isso aqui sair já tenha se debelado. Senão, isso pode mudar. As A pessoas gasolina estão cuidando. aumenta daqui a uma semana. Porque Eles não tem vão sair jeito, da rodovia. Porque a gasolina vai aumentar. Vai aumentar. Aí a ficha vai cair. Quando a gasolina aumentar, a ficha cai. Vocês estão simples, muito bolso. maldosos. Não, Sentindo falta dos meus companheiros aqui que Eu não vou- já não tinham vou entrar- tacado fogo vou aqui no entrar nessa estúdio linha- nesse Não momento. vou entrar nessa linha do TSE, não, Marcelo, senão TSE do STF, senão ó, talvez seu programa Não fique no ar, né? Vai ser censurado. Eu já estou acostumado a ser censurado A mesmo, mas você vai caneta lá tá brava. vai ter mais um. brava, Até tá tem que brava. explicando aqui, minha média aí é 72 horas no ar. Alguém manda tirar de você. 72 horas eu garanto que as pessoas vão Olha, assistir. se alguém mais Salva no quiser zap. ver, compartilha o link e baixa o vídeo. Baixa o Olha vídeo, porque são 72 horas. Vou dar aqui um tempo, 1 minuto para vocês, para poder dar 5 minutos para o nosso vereador aqui. André, o resultado, assim, Bolsonaro ainda não falou, nós estamos acompanhando aqui. O que você entende desse cenário, resultado da vejo- eleição? Eu estou projetando daqui a 4 anos o Brasil uma disputa eleitoral onde nós vamos se encontrar. Olha só. Zema ganhando do Ó, Lula, é isso? Zema, Boulos, Eduardo Leite, Simone Tebet e Tarcísio. Além do Haddad. São 6. 6 pessoas que vão poder sentar na mesa e discutir o país com uma profundidade que não foi discutida nessa eleição. Né? Vão dar a chance para o eleitor brasileiro conhecer os projetos. Eu falava com meu pai ontem, falei assim, pai, era tão bom quando a gente discutia privatização, era tão bom quando a gente discutia a questão da criança na escola, se tinha que ter um horário estendido, se não tinha que ter, porque isso era política que determinados partidos, bandeiras de determinados partidos, né? Era tão bom quando a discussão era essa. E nós acabamos entrando numa discussão nos últimos anos que não nos levou a lugar nenhum. Não nos levou a lugar nenhum. Então, assim, eu saio dessa eleição, desse processo eleitoral, confiante de que essas lideranças vão nos reposicionar num status de uma nação onde que os problemas do país serão, de fato, discutidos. E eu acho que será muito bom daqui a 4 anos a gente encontrar esses nomes disputando. Meu papel é provocar o confronto. Você concorda com o que o André falou no seu encerramento aí? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né? Ele tinha tudo para ser reeleito e entra para a história de uma forma negativa nessa reeleição, né? Desde que se restabeleceu o processo democrático, ele conseguiu perder uma reeleição, né? Ele perdeu por ele mesmo porque ele era um garoto propaganda do seu governo que apresentava contra-informação. Ele se manifestava contra a vacinação, apresentando o kit cloroquina, ao mesmo tempo o governo dele estava comprando vacina e distribuindo vacina. Ele se apresentava contra, não, porque tem que desmatar, porque o grileiro, porque é isso, porque é aquilo,
e o governo dele fazendo o controle lá que deveria fazer, trabalhando, aplicando as leis. Quer dizer, parece que os ministros não davam muito ouvido ao que ele falava. Tanto é que o Tarcísio conseguiu uma eleição em São Paulo, o ministro da Ciência e Tecnologia conseguiu se eleger como o senador mais bem votado, acho, de todos os senadores, acho, de São Paulo. A Damares conseguiu se eleger, o outro lá que deu do meio ambiente também. Quer dizer, parece que o garoto propaganda do governo, ele apresentava a contra-informação, a contra-publicidade. O governo dele ia numa direção, em determinadas áreas, avançando muito, e ele acabava falando contrário àquilo que ele mesmo estava fazendo. Então, ele fazia o que Guedes atrapalhou ele na campanha, ele atrapalhou o próprio governo dele. Ele apresentava um discurso contra o Supremo, e dentro do governo dele, todo mundo querendo dialogar com o Supremo, querendo dialogar com as forças políticas, e ele apresentava um discurso contrário. Então, ele fez um discurso contra ele mesmo. Qual foi o resultado disso? Ficou praticamente isolado no segundo turno, onde as forças políticas elas têm que se definir. No segundo turno, as forças políticas têm que se definir. Aí ele acabou ficando quase que isolado. Ficou quase que isolado, e dentro do próprio governo, você vê o ministro dele. Custava alguém pegar o Guedes e botar ele dentro do Ministério lá da Fazenda e botar a chave, só soltar ele com 30 dias para ele não falar bobagem? Mas é porque Bolsonaro é um democrata que permite todo mundo emitir Aí opinião. o cara tá lá falando assim, não, porque nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí vem Guedes, não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer aquilo. Quer dizer, essa contra-informação do governo em relação àquilo que estava sendo feito atrapalhou muito ele e trouxe esse prejuízo para ele. Vereador André Moreira, Bem. passando para você fazer suas considerações finais, mas vou fazer uma outra confidência aqui. Encontrei num restaurante com o seu presidente da Câmara, você vai tomar posse, ele como presidente da Câmara, você como vereador. E ele disse que ia te procurar para dialogar, porque ele vai dialogar com todos os vereadores. É um bom sinal ele falar isso, né? Não, eu acho que a gente já até conversa, assim, dessas vezes que vai. Porque ele era um dos meninos que também não estava nesses movimentos aí, mas ele esteve nesses movimentos, desse período de 2011 para cá, ele Sim. também apareceu aí. Então a gente sempre teve diálogo. Eu não conhecia ele até ele se apresentar mais Você não é publicamente, um né? pessoal radical que não fala com ninguém, Não, aquelas na coisas. verdade a gente fala com todo mundo. Isso O aí. problema é o que a gente fala, né? Então a gente fala com todo mundo. A gente não Se o outro precisa quer falar com ouvir, ninguém, né? exato. E aí, assim, por criação mesmo, assim, a minha lógica de diálogo é dialogar com todo mundo. Mas isso não quer dizer que o diálogo vai ser para fazer algum acordo. Pode não ter acordo nenhum. Eu sempre falo isso, inclusive em casa com meus filhos. Assim, olha, esse negócio de dialogar, porque é melhor, não, às vezes dialogar pode levar a gente para o dissenso. E é isso, aí, é normal também. A produção falou para eu oportunidade. te dar 2 minutos, porque você é a sua primeira vez aqui, ó. Ah, Eles vão né? cortar. Então vamos lá. Ó, primeiro, agradecer, né, a oportunidade de falar aqui para vocês, me colocar à disposição para sempre que vocês quiserem. Esse papo foi um papo muito tranquilo, muito aberto, muito bom, mas eu quero dizer o seguinte: diferente do que o André está falando, do que o Xará está falando ali, eu acho que em 2000 na próxima eleição, ou antes dela, nós precisamos fazer uma revolução nesse país. É a revolução. O bolsonarismo, ele é resultado do fada, eu acho que foi Silvia Fontes que falou isso, eu não lembro, posso estar errando o nome dela, mas ela disse o seguinte: a classe C e D quis aplicar a todo mundo a condição de vida que eles vivem. Falou assim, nós vamos eleger esse cara porque ele vai fazer todo mundo viver da forma que a gente vive. A radicalização, você vê um cara de motocicleta, de motoboy com um Bolsonaro atrás, significa que todo o nosso projeto de humanização do capitalismo deu errado. Eles não querem mais a humanização do capitalismo. Agora, o que eles querem? Por enquanto, só está aparecendo para eles o discurso da igreja neopentecostal contra homossexual, contra aborto, contra não sei o quê, que acaba tampando o que é a questão concreta da vida. O que essas pessoas querem é a melhoria da condição de vida, é não ver o filho passar fome, é ver o filho ter escola, é não ter que passar por cima do esgoto aberto quando sai de casa, entendeu? É não estar tomando baculejo da polícia toda hora que entra na comunidade ou que sai da comunidade. É não passar o tempo todo, obviamente, tentando ganhar um dinheirinho e depois perder o dinheiro, às vezes, na situação da violência que está em torno daquilo ali. Então, olha só, precisamos de uma revolução popular
democrática de verdade, porque essa democracia que está aí, todo mundo já viu que não dá certo, as pessoas estão rejeitando ela. Infelizmente. Por quê? Porque vocês falaram aqui, ser do partido tal ou do partido qual é só uma questão para poder ganhar recurso, é exatamente isso, e as pessoas já leram isso. Elas sabem que o cara está no partido qual ou tal, de esquerda ou de direita, às vezes não significa nada. E o nosso grande desafio como partido de esquerda é retomar a radicalidade desse projeto, de uma revolução brasileira, popular e democrática. Vamos encerrando. Porque se eu passar a palavra, me disseram que eu tenho mais um minuto aqui, mas eu não vou passar a palavra a ninguém, não. Porque só essas provocações daria uns 40 minutos. Outro debate. Mas na condição hoje de convidado. E que ele, ó, a produção aqui, ó, passa não, encerra, acabou. Tá vendo? Já levei uma bronca aqui, ó. Vocês vão ser educados, né? Ele vai voltar para a gente ser um pouco menos educado. Professor André, Ricardo Rios, vereador, sucesso, parabéns Obrigado. pelo mandato que vai se iniciar. A gente vai estar daqui olhando e você escorregar, a gente vai bater, mas eu sei que você gosta do enfrentamento, então não tem problema. De repente a gente bate daqui, você bate de lá para cá também. Problema. Agradecer a todo mundo que está acompanhando e Bolsonaro ainda não falou. Vamos aguardar, espero que até a noite, ele faça um pronunciamento e eu acho que vai ser positivo, é a minha esperança que vai ser um pronunciamento positivo, surpreendendo muita gente e fazer uma passagem de governo tranquila e aí seja o que Deus quiser. Estou encerrando. Valeu. Obrigado a Falou, participação de todo obrigado. mundo. Obrigado.